Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Petterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa preparando o seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Bom dia a você também que nos acompanha pela internet na nossa rádio online, radiofmz.com.br. E hoje vamos falar sobre alimentação. Carboidrato engorda ou é mais um mito das dietas? Quais os riscos de cortá-lo da dieta e como emagrecer com ele? Basta uma rápida pesquisa para encontrar diversas dietas que prometem emagrecimento rápido com a eliminação do carboidrato do cardápio. Mas será mesmo que ele é o grande vilão de quem quer emagrecer de vez ou ganhar massa magra? Afinal, carboidrato engorda ou posso mantê-lo na minha alimentação? Para responder a essas e outras perguntas, nós recebemos hoje aqui no programa Conexão Luciana Piazzarolo Zandonadi. Luciana é nutricionista clínica e funcional e especialista em nutrição aplicada à gastronomia. Luciana, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, muito obrigada, Désio, obrigada a todos os ouvintes. Um prazer estar novamente aqui falando sobre temas polêmicos e temas que vão ajudar, a esclarecer sobre o consumo, dos alimentos, como que vai ser a melhor forma de fazer esse consumo de uma forma mais consciente. Ótimo, Luciana, tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Mas antes de iniciarmos nossa entrevista, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre carboidratos. Nossa convidada para essa conversa é Luciana Piazzarolo Zandonadi, nutricionista clínica e funcional, especialista em nutrição aplicada à gastronomia. Luciana, os carboidratos são esse vilão mesmo que o senso comum diz? Pois é, existe sim esse mito mesmo. Agora, o carboidrato ele é um grupo alimentar que tem uma importância muito grande, A função dele é fornecer energia para o nosso corpo. Então, o vilão depende, é muito relativo, Vai depender qual carboidrato que a gente está colocando na alimentação e quanto de carboidrato que a gente está colocando na alimentação e com o que a gente está colocando esse carboidrato. Então, vai depender muito desses 3 pontos. Ele é, sim, um grupo necessário, um grupo alimentar necessário, mas existem carboidratos que são mais indicados. Quando falamos de carboidratos, a gente relaciona com a farinha de trigo. Somente a farinha de trigo e os produtos feitos a partir dela que contém carboidratos? Não. A gente tem, essa linha dos farináceos, mas o que mais é carboidrato? Fruta é carboidrato, E a gente pode considerar que é um carboidrato muito saudável. O açúcar é um saudável que a gente considera, o consumo com mais cuidado. As raízes, a mandioca, a batata, a polenta, o arroz, todos os produtos ali que vêm, por exemplo, embaixo da terra, a gente pode considerar que tem uma quantidade alta de carboidrato, porque vamos entender o seguinte: todo alimento ele vai ter outros grupos alimentares, mas vai predominar algum. Vamos dar um exemplo da batata doce, A batata doce, ela predomina o carboidrato, mas ela também vai ter proteína, ela também vai ter uma quantidade de gordura e também vai ter vitaminas e minerais. Porém, a gente considera do grupo do carboidrato por predominar. E para quem deseja emagrecer, Luciana, é necessário retirar totalmente os carboidratos da alimentação? Então, essa é a dúvida de todos, Pelo contrário, Eu, por exemplo, na minha conduta clínica, eu não
gosto de tirar nenhum grupo de alimento. Como eu disse, o carboidrato ele tem uma função importante no corpo, né? Ele tem uma importância tanto de fornecer energia, participa das rotas bioquímicas para queima de gordura, inclusive. Porém, vamos dar um exemplo. Se a pessoa ela come muito carboidrato, vamos pegar um carboidrato que tem uma qualidade ruim, tá? Excesso de alimentos com farinha de trigo, por exemplo, excesso de açúcar. Obviamente, isso vai levar a aumentar o peso. Mas o que acontece muito? Quando a gente começa a colocar esses grupos de alimentos, que é farinha de trigo, açúcar em grande quantidade, perde o espaço de entrar outros grupos alimentares que são fundamentais para emagrecer. Por exemplo, proteína, ela é fundamental para emagrecer. Então, vamos imaginar um café da manhã que geralmente a pessoa come, que é um pão de sal, manteiga, café, muitas vezes o café com açúcar. O que predomina nesse café da manhã? O carboidrato. Se a gente consegue reduzir esse carboidrato para incluir outros grupos de alimentos, a gente consegue favorecer o nosso emagrecimento. Exemplo, desse café da manhã. Se a gente pega esse pão de sal, coloca um ovo mexido dentro, ou para quem não é intolerante, coloca um queijo mais magro, tenta tirar o açúcar desse café, a gente começa a melhorar a qualidade dessa refeição. Melhor ainda, se a gente conseguir colocar uma fruta com aveia, com alguns grãos, com fibras, a gente consegue melhorar o valor nutricional desse café. E a gente muito acha que comer menos é o que vai fazer emagrecer. Não é bem assim, tá? O que vai ajudar mais no emagrecimento? A qualidade daquilo que a gente está comendo. Então, um café da manhã que predomina um carboidrato que não tem tanta qualidade, provavelmente a gente vai ter deficiência nutricional ao longo do dia. E isso vai atrapalhar a parte metabólica, e isso pode causar uma inflamação maior no organismo, e aí sim vai atrapalhar o emagrecimento. Sim, doutora. Voltando a falar sobre farinha de trigo, existem variações? Há farinha de trigo saudável, com glúten, sem glúten? Como que a gente pode diferenciar ou é tudo uma coisa só? É legal essa pergunta, porque muitas pessoas se confundem. Então, vamos esclarecer. A farinha de trigo, por exemplo, ela é uma farinha que vai ter glúten. Então, muitas pessoas falam, toda farinha tem glúten? Não. E toda farinha que não tem glúten é saudável? Também não, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma farinha de arroz, tá? Ela é uma farinha que não tem glúten. Então, para quem tem sensibilidade ao glúten ou para quem é celíaco, é uma opção. Mas vai ser algo muito saudável? Não, por quê? É uma farinha refinada. Isso mostra que vai ser pobre em nutrientes. Não vai ter fibra, não vai ter vitaminas e minerais. Então, a gente precisa começar a escolher carboidratos que tenham uma estrutura nutricional melhor. Exemplo, se a gente começa a reduzir todas as farinhas, sejam com glúten ou sem glúten, e a gente começa a trocar por raiz cozida, é uma excelente troca. Porque nessa raiz cozida a gente vai ter fibra, a gente vai ter vitaminas, minerais, e isso vai agregar muito mais o valor nutricional da refeição. Luciana, você falou sobre o café da manhã, Deu um exemplo aí de uma composição saudável. E o carboidrato à noite? Ele engorda mais do que durante o dia? Pois é, todo mundo me pergunta essa também. É um pouco relativo, mas assim, bem no geral, não vai engordar. O que vai fazer a gente engordar? É o excesso que a gente vai comer ao longo do dia. Mas o que acontece muito? As pessoas que costumam comer muito carboidrato, provavelmente vai ter o paladar muito mais apurado para ele. E o que acontece à noite, gente? À noite é quando a gente chega em casa, que a gente está cansado, que a gente está estressado. E o que a gente procura? A comida como uma fonte de prazer. E o que entra com mais facilidade? O carboidrato. Então, o comer carboidrato à noite, se for uma quantidade controlada, não tem problema algum. Inclusive, a gente sabe que ajuda a melhorar a qualidade do sono, comer carboidrato à noite. Porém, não pode ser aquela quantidade exagerada, ou carboidratos com uma qualidade ruim, como eu disse, excesso de farinha, excesso de açúcar. Então, como a gente faz para controlar esse carboidrato à noite? Quando a gente começa a distribuir melhor as refeições ao longo do nosso dia. Então, a importância de entrar fibra ao longo do dia, a importância de entrar a proteína ao longo do dia, e o que é mais importante? A ingestão de água.
porque a gente esquece muito de beber água. E isso já é mais do que certo. Quando a gente não bebe água ao longo do dia, à noite é quando vai concentrar mais a fome, principalmente pro carboidrato. Então, gente, comer carboidrato à noite não engorda. Porém, precisa estar muito atento na quantidade e na qualidade que vocês vão comer. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Voltamos com o programa Conexão de hoje e estamos conversando sobre carboidratos. Nossa convidada é a nutricionista Luciana Piazzarolo Zandonati. Luciana, no bloco anterior você falou que a ingestão de água tende a inibir a fome durante a noite, certo? Então, quanto mais hidratado nós estivermos, menos fome a gente sente? Na verdade, a hidratação, ela ajuda a controlar o apetite. Então, quanto mais hidratado estamos, menor vai ser a sensação da fome. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa água, tá? Além disso, de ajudar a controlar a fome, ela ajuda também a diminuir a vontade de comer doce, diminuir a dor de cabeça, o cansaço. Então, muitas vezes a gente busca comida para poder hidratar o corpo. Então, essa é um detalhe importante. E a quantidade ideal de água, gente, é só fazer o cálculo, 35 ml para cada quilo de peso. E aí vocês vão descobrir o quanto de água que vocês precisam beber ao longo do dia. Maravilha. E uma alimentação com carboidrato antes do treino, é recomendado? Melhor um pouquinho antes, melhor depois? Sim, é bem recomendado, né? A gente precisa dessa energia rápida para o treino. Então, o carboidrato ele é muito indicado antes, tá? Tem pessoas que conseguem fazer exercício físico em jejum, né? Quando é na parte da manhã, eu também acho super tranquilo. Porém, lembrando, quem faz o exercício físico em jejum de manhã, é importante comer carboidrato à noite, tá? Para a gente fazer uma reserva dessa glicose para que você não faça uma perda de massa magra. Porém, em qualquer horário do dia, você pode comer o carboidrato antes de treinar. Qual o carboidrato ideal? Uma batata doce, a batata inglesa, o inhame, mandioca, frutas, né? A própria banana da terra, sempre é um carboidrato excelente antes de treinar. Maravilha. E nós já falamos um pouco então do café da manhã, da refeição ao final do dia e um almoço. Quais seriam as opções para um almoço com uma quantidade certa e saudável de carboidrato? Então, muitas pessoas acabam tirando o carboidrato do almoço, mas o que a gente precisa observar? O que tem dentro desse prato? Né? Porque se está faltando algum nutriente, o seu corpo ele vai pedir ao longo do dia. Então, vamos lá. Falando de carboidrato no almoço, a gente pode escolher os carboidratos que vêm das raízes, tá? Então, eu acho sempre excelente qualidade. Mandioca, batata doce, batata inglesa, baroa, inhame, a banana da terra também. E a gente também pode pensar no arroz, por que não o nosso arroz, né? Só que sempre pensando na composição desse prato. O que precisa ter nesse prato para comer uma quantidade adequada desse carboidrato? Então, uma boa quantidade de vegetais variados, no mínimo meio prato, uma boa parte de proteína, que pode ser ovo, pode ser a carne, pode ser frango, peixe, pode ser, quem não come ou é vegano, vegetariano, pode ser grãos, a gente aumenta grãos, aumenta feijão, aumenta grão de bico, que a gente consegue uma parcela boa dessa proteína também. Então, tudo é quantidade e agregar aos outros grupos alimentares. Nisso, todo carboidrato pode entrar. A polenta, né, gente? A gente pode esquecer de falar da polenta. Então, não a polenta engorda? Todo mundo pergunta. Depende da forma que você come, né? Se você consegue agregar uma boa quantidade de vegetais e proteína, a polenta ela é super indicada, inclusive. Então, tudo, a gente pode colocar uma leveza nesse processo do emagrecimento, das escolhas alimentares, quando a gente está apto também a aprender a comer de uma forma correta. Maravilha. E falando em composição, a gente vai voltar para o café da manhã para falar do pãozinho francês, o pãozinho de sal. Ele precisa ser retirado também ou ele se encaixa ali como carboidrato pela manhã? Ele se encaixa também, né? Não um alimento, não é vilão, a gente não tem que pensar, nenhum alimento, gente, ele é vilão. Sabendo colocar na rotina, todos os alimentos, eles são possíveis da gente agregar. O que é importante?
da gente pensar do pão. É como eu disse naquele exemplo, né? Um pão, manteiga e café com açúcar, ele fica muito pobre nutricionalmente. Então a gente tem que pensar o que a gente vai agregar nesse café da manhã para que a gente consiga enriquecer, para que a gente não sinta tanta fome ao longo do dia. Entenda uma coisa, quando a gente come só o pão isolado, provavelmente a gente vai sentir muita fome. Porque o tempo de absorção que a gente tem desse carboidrato é muito rápido. Então, quando a gente vai agregando proteína, um ovinho mexido, um queijo, uma fruta, fibras, a gente consegue melhorar, né? Agregar nutricionalmente e melhorar o nosso tempo de saciedade. O que é legal a gente observar? Quanto de pão que a gente está comendo no dia, né? Então, será que é 2, 3, 4? Então, quanto mais, né, vocês estão comendo, vocês têm que observar o que está faltando. Porque está predominando esse carboidrato que vem de farinha de trigo, que vai ter glúten, que o excesso não faz muito bem para a saúde. Porém, uma quantidade controlada não tem problema nenhum. Certo, Luciana. Vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão e hoje estamos com a Luciana Piazarolo Zandonadi, que é nutricionista, e estamos conversando sobre carboidratos. Luciana, ao longo aí da sua trajetória profissional, você tem trabalhado emagrecimento em grupo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, se dá certo, se é melhor trabalhar em grupo, quais são os benefícios do processo de emagrecimento dessa forma? Ah, legal. Eu tenho um programa Emagreça para Valer, né? Esse programa, ele já está na 12ª edição. Na verdade, esse programa, ele surgiu na pandemia. Ele foi um programa online e agora a gente começou a voltar com presencial. Mas desde que eu formei, em 2007, são 15 anos, né, que eu sou formada, eu trabalho com grupos de emagrecimento. E tem muito sucesso, porque é algo que a gente consegue compartilhar com as outras pessoas. Todos ali estão com a mesma dificuldade, então a gente consegue trazer uma disciplina maior, né, nesse processo de emagrecimento e compartilhar as nossas questões, as nossas dificuldades, né? Então muitas vezes a gente tem uma dificuldade, mas o outro ali do grupo também tem, e aí a gente consegue encontrar uma solução juntos para isso. Então é muito eficaz, é bem legal, é uma forma de emagrecer muito leve, né, muito tranquilo, né? Sempre tem uma leveza mesmo, uma alegria, né? Porque o grupo ele compartilha junto isso. Então é bem legal. Nós começamos agora, a gente começou ontem, o Emagreça para Valer 12. Esse ano ainda a gente vai ter o 13 e o 14. Então assim que abrir também as inscrições, né? Eu vou avisar pela rede social, pelo Instagram, para todo mundo ficar ligado. Beleza, como que é a sua rede social para te achar no Instagram? @nutri.lucianazandonadi, com i no final. Então por ali você divulga quais são o período de inscrição para esse grupo, né? As informações estão todas ali no seu perfil. Isso, o próximo vai começar já no início ali de outubro, né? Então assim que a gente tiver todas as informações, eu já vou começar a divulgação. Costuma durar quanto tempo o grupo? São 4 semanas, né? Nessas 4 semanas a gente tem 5 encontros, sendo que 3 são presenciais e 2 ainda a gente faz online. Cada encontro tem uma média ali de 1 hora e são aulas mesmo, assim. Então eu coloco todo o conteúdo, toda a ferramenta para o emagrecimento. O emagrecimento, ele é algo que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento junto. Então, nessas aulas, então eu mostro exatamente todo o processo, né? A minha missão, eu sempre falo isso, a minha missão nesse trabalho é que todo mundo saia com a ferramenta correta para o emagrecimento específico. Então é bem legal, porque a gente tem visto bastante resultado, tem sido muito eficaz. Tanto para homens quanto para mulheres, né? Todos entram, né, no grupo, homens, mulheres, né? A gente só coloca uma idade um pouquinho maior, né? Assim, a partir de 18 anos, porque tem que ter aquela responsabilidade, os horários mais definidos, então isso acaba ajudando também mais a gente ter um perfil parecido, né, dentro desse grupo. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer a nossa convidada, Luciana. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Eu que agradeço, sempre é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre alimentação, falar sobre nutrição, e muito obrigada a todos que ouviram também essa entrevista. Um abraço. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão